Você não sabe como funcionam os componentes do seu computador, mas não se preocupa, eu tô aqui para isso. Vamos começar com o básico, uma lista dos componentes que formam o computador. O componente principal do nosso computador, um processador, o cérebro do seu computador. É ele que faz os cálculos. Todo o processamento nas suas atividades, é ele o responsável pela maioria dos cálculos. Hoje nós temos a GPU, a placa gráfica, que cuida dos gráficos, por isso, placa gráfica, acho que está bem explicativo, mas o processador é o responsável por tudo, todo o resto. Então, ele é o nosso comandante aqui. Vamos pegar aqui 4 quadrantes, 4 espaços, e cada um é chamado de núcleo. Esses núcleos fazem vários e vários cálculos de uma vez só, tudo por conta dos seus threads. Dentro de núcleos nós temos threads. E ele fica ali fazendo os cálculos, entrando 1 e 0, 1 e 0, 1 e 0, várias e várias vezes. Imagina milhões, bilhões de cálculos desses sendo feitos a cada segundo. A cada núcleo nós temos 2 cálculos sendo feitos. Eles são feitos intercalados. Então, se nós temos 4 núcleos, nós vamos ter 8 threads fazendo ali os cálculos intercalados. E esses cálculos são feitos através de transistores, que têm os seus estados desligado e ligado. Isso nós traduzimos para uns e zeros. A partir daqui, a gente vai direto para o armazenamento. Eu ia começar pela memória RAM, mas para explicar a memória RAM, eu gostaria primeiro de explicar o armazenamento. Vamos pegar um SSD NVMe, que é aquele SSD que você coloca diretamente na placa mãe. Você não conecta por um cabo como um SATA, ele é conectado direto, é encaixado, às vezes até parafusado. E nós podemos chamar também o armazenamento de memória do computador. Nós temos 2 tipos de memória no computador. Nós temos o armazenamento e a memória RAM. O armazenamento também é um tipo de memória que guarda os seus dados, porém eles ficam guardados, parados lá até que é necessário a utilização deles. E a memória RAM é o que permite o computador trabalhar em várias tarefas ao mesmo tempo. Ela faz isso meio que guardando informações que ela já utilizou em um espaço alocado, e quando necessário, o computador vê que este dado vai ser necessário, no caso é minimizar uma janela ou fechar um programa, mas ele continua na barra de tarefas, ele ainda está ligado. Todos os dados dele ainda estão na memória RAM. E quando necessário, é puxada aqueles dados, usado, e caso necessário, caso não precise mais, esse campo onde é alocado acaba sendo limpo, disponibilizando esse espaço para outras memórias, outros dados. Nós temos, dentre esses componentes, a placa-mãe, que, tirando o processador, nós temos dentre esses componentes a placa-mãe, que eu diria ser o componente mais importante. Não tem um componente mais importante, porque nós temos a fonte também, que disponibiliza a energia para os outros funcionarem, só que a placa-mãe é o que permite você transitar a energia de um componente para outro, os dados de um componente para outro. Essas placas são feitas de silício, pois o silício tem uma melhor condutividade e, é claro, por isso o Vale do Silício possui esse nome, o vale com mais tecnologia no mundo, por assim dizer, onde está centrado todas as empresas de tecnologia, tem seu nome a partir do elemento usado na criação das placas-mães. Placas-mãe, placas-mães? Placa-mães? Placas-mãe? Como eu disse antes, temos a fonte, que também é uma das mais importantes. É óbvio, o computador não funciona sem elas. Ela é a responsável por trazer a energia elétrica para os componentes. Calma aí que eu tô esperando a câmera focar. Tá. Eu acho que agora tá focado direito. Eu espero. Pronto, focou. E nós temos o famosinho do grupo, a placa de vídeo, a placa gráfica. Hoje, as placas de vídeo têm um papel muito maior do que foi designado a elas lá no começo. Antes, elas eram responsáveis apenas pelos cálculos mais difíceis para renderizar objetos na tela, que sem a placa de vídeo são calculados esses processos, né, de renderização junto com todos os outros processos em um processador, isso antes do início das placas de vídeo. Hoje, elas têm um papel muito maior. Por seu poder de processamento muito maior, na maioria dos casos, que um processador de última linha, acaba que
Seu poder de processamento para cálculos hoje é usado para minerar Bitcoin, criptomoedas. Também é usado muito para cálculos com relação à inteligência artificial. Claro, hoje nós temos as famosas TPUs, ou é NPUs, eu não lembro muito bem agora. Foca, foca. Muito obrigado. Eu vou começar a gravar aqui mais perto da câmera, assim o celular não vai parar de focar do nada. Eu tenho que configurar isso ainda. Nossa senhora, eu preciso de preparo. E as placas de vídeo, por sua vez, também têm seus núcleos e seus threads numa quantidade muito maior que os processadores de hoje, para aguentar não só as tarefas, como eu disse, de IA e criptomoedas, mas os gráficos também. Ainda é o principal dessas placas, até porque os jogos de hoje andam ficando muito mais realistas, entre aspas, porque eu não lembro de Cyberpunk ser o jogo mais realista do mundo ultimamente. E juntando todos esses componentes em um só, por favor, foca, vamos lá, foca em mim, oh, mano, não é possível. E juntando todos esses componentes em um gabinete bonitinho, um gabinete de aquário, os seus LEDzinhos, porque não pode faltar, né? Mais FPS no jogo. Você tem o seu belo e querido computador. Os notebooks não são muito diferentes. Apenas a fonte que é trocada ali por uma bateria. Às vezes, se o notebook é um pouco mais simples, ele não vai ter uma placa de vídeo dedicada. É uma integrada. Cadê o foco? E esse foi um vídeo. Foi um vídeo bem mais simples de gravar do que o primeiro. Até porque, mano, cadê o foco? Foi um vídeo muito mais simples de gravar do que o primeiro, porque por mais que seja o segundo ainda, ou eram 300 tentativas do primeiro, eu também ganhei dicas de pessoas que eu conheço, pessoas no meu grupo familiar, no meu grupo de amizades, pessoas importantes que estão me ajudando e eu agradeço muito. E dica de iluminação foi uma delas. Agora o próximo problema vai ser o foco, porque esse negócio não tá focando. Puta!